Hello guys, here we go for another class. How are you? I hope you're all okay. So last class, yesterday, I asked you guys to read this text on page 38, okay? And this text talks about geography, okay? Então, we were talking about history, yeah? A gente está falando aí, Unit 1, pouco sobre history, né? Aquela questão toda dos Roman legions, remember? Então, aquilo lá, né? Roman civilization. That Unit 1 was basically about history, né? Então, falava um pouquinho de história. Em Unit 2, a gente vai falar um pouquinho de geography, né? Lá na Unit 1, a gente falou um pouquinho também de math, né? Tinha aquela questão dos numbers. I don't know if you remember. Mas tinha aquela questão também dos numbers, né? Tinha aquela parte de history, né? Que falava dos Romans, and also math. Tinha um pouquinho de math, de matemática, quando a gente viu os numbers, ok? And in Unit 2, we'll be talking about geography, ok? So, in this text, guys, nós vamos falar um pouquinho, né, do que esse texto quer dizer e tudo. Eu separei, eu tô mandando pelo Google, pela agenda, aliás, no on Educare Box, na agenda, eu mandei uma keywords, a list of keywords, né, uma lista das palavras-chave desse text, ok? So this text talks about political maps, ok? Então ele fala de maps, que são os mapas, ok? Here we have a definition, ok? It starts with a definition of graphic maps, né? Uma definição dos graphic maps. O que são os graphic maps? Então fala, né, que o map, a world map, for example, can be a flat representation of the whole Earth. There are different types of maps, for example. Então aqui fala que o map, né, um mapa é uma representation, é uma representação of our planet Earth. Tá? Então, nosso planeta, our planet Earth, nosso planeta Terra, tá? Eu coloquei essas palavras lá, Earth, Terra, mapa, tá? Tá sendo enviado para vocês no Educare Box, na agenda, uma list of keywords, das palavras-chave desse text, ok? Então, aqui fala que um mapa, é uma representation of a world map, ou seja, um mapa mundial, is a representation of our planet Earth, tá? Do nosso planeta Terra. Alright, there are different types of maps. For example, physical maps and political maps, okay? O physical maps, guys, show different relief features on Earth, such as continents, seas, oceans, mountains and rivers. Então, o mapa físico, ele mostra, né, ele representa ali os continentes, os oceanos, né, as montanhas e alguns rios, ok? We are more familiar with political maps, tá? A gente está mais familiarizado com o mapa político, political maps, que é esse mais comum que a gente vê por aí. What does it show? It shows location, então ele mostra a localização de cada country, de cada continent, size, o tamanho, né? Pelo mapa a gente consegue ver o size, o tamanho de um country, de um continent, de um país, de um continente, o tamanho, né? O limite ali daquele país, alright? A area, né? O tamanho da área dele. Continents, countries, states and cities, ok? Então ele mostra um political map, shows location, size and borders, tá? Borders é a palavra fronteira, tá? Continents, continente, countries é a palavra países, states, estados e cities, cidades, ok? Alright, so the political world map, like I said, this text focuses on the political world map. Então a gente vai focar no mapa político, tá? Ao invés de focar aí no mapa físico, no physical map, tá? So, according to the United Nations são as Nações Unidas, there are 193 countries in the world.
today, tá? Esse é um número atualizado hoje. There are 193 countries, tá? É o número atualizado. In August 2017. Então, no último dado aí, levantado em August 2017, nós tínhamos 193 countries. Okay, this number has changed throughout history due to countries joining or separating, or to borders changing because of wars. This is a very important piece of information in this text, because it says here, tá, nessa parte do text, fala que esse número muda. Esse número de 193 countries nem sempre foi esse número, tá? Esse número alterou, né, através aí dos tempos, dos anos. Why? Né? E aqui explica um pouquinho. Why? Because of wars, né? Por causa de guerras. Né? Quando acontece uma guerra, algum país pode ter desaparecido no mapa, né? Ou alguma área, algum país ficou com aquela área que era referente àquele outro país. Né? Então pode acontecer, when there is a war, né, nas guerras antigas, alguns países desapareceram, né? Alguns países foram encurtados, né? Ou né, teve questão também de países que se tornaram que se juntaram, né? There is a part here que fala, ó, due to countries joining or separating. Né? Então, quando there is a war, quando tem uma guerra, né? Ou quando tem algum political problem, né? algum problema político, alguns países acabam, they end up separando, or joining. Tá? A gente tem alguns casos, né, da Tchecoslováquia, né? Era um país que passou a ser, que se juntou, e agora a gente tem... são vários países, né, que representavam a Tchecoslováquia e acabaram se separando, né? Então aí a gente, eu não sei quando que foi exatamente, mas esses países, a Tchecoslováquia não existe mais. A Alemanha, né, there were two Germanys, I don't know if you know that, mas tinham duas Alemanhas, né, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, né? Now there is only one. Então agora tem só uma Germany, né, que é o país Alemanha, Germany. Então, por isso que hoje this number é 193 countries. Okay? So many geographers consider that there are 6 continents on Earth. Okay? Although some other divisions may be adopted as well. So guys, there are 6 continents. Okay? On Earth today, there are 6 continents. So, they are America, e aqui a gente tem algumas informações sobre a América, continente americano, que includes South America, North America and Central America, tá? South America, Central America and North America. It has more than 30 countries, ok? E a population do continent, do American continent, é uma population de 1 billion people. Então, juntando as 3 Americas, Central, South, and North, we have a population of 1 billion people, ok? E the American continent, o continente americano aí, it has more than 30 countries, ok? Mais de 30 countries, países, mais de 30 países. Africa, the continent has a population of 1 billion inhabitants, tá? Uma população de 1 billion, very similar to America, continente americano, and there are more than 50 countries, tá? São mais de 50 countries. Oceania, 14 countries, ok? The largest country is Australia, tá? No continente Oceania, the largest country, o maior país é a Austrália, tá? Tem uma população aí, it has a population of 35 million inhabitants, tá? Tem uma população de mais de 35 million inhabitants, tá? Uma população bem pequena compared to Africa and America, tá? Uma população bem menor do que comparado com a América, continente americano, American continent and African continent. Europe has more than 40 countries,
and a population of 700 million inhabitants. Né? Então, os países, the countries, the European countries, they are very, very small. Tá? Tem alguns countries in Europe que eles são, they are as big as some states in Brazil. Tá? Curiosamente, alguns countries na Europa, eles são até menores do que alguns states in Brazil. Tá? Então, tem countries in Europe que são menores em espaço territorial, em espaço, né, na área territorial, que é smaller than Minas Gerais, do que our state Minas Gerais. Tá? São vários. Por isso que justifica aí uma population de 700 million people, sendo que tem 40 countries. Porque se você pensar, o continente americano tem 30 countries e uma population of 1 billion people, né? Você vai lá para o Europe, tem 40 countries, 10 countries more, né? 10 countries mais do que América, o continente americano, mas tem uma population menor, tá? De 700 million. Asia, more than 40 countries. You know that China, India, Japan, these are very populous country, tá? Esses países, Japan, China, eles são muito very, very populous. Isso justifica o porquê que a population de Asia, né, tem 40 countries, tem 40 countries, 40 countries, e uma population de 4 billion people, né? Você vê que é o continent, the most populous continent, né? A população, o país, o continente, é o continent, the most populous continent on Earth. Antarctica, this continent is covered in ice, is the coldest place on Earth, tá? Antarctica é o lugar mais frio on Earth, e ela tem uma population de scientists, tá? Only scientists reside in Antarctica, tá? Só cientistas, são cerca de 5,000 scientists que moram, né, that live in Antarctica, né? Eles ficam lá fazendo research, até aparece a palavra aí, research stations. Lá é cheio de research stations, tá? Essas estações de pesquisas, né? Então, there are about 5,000 scientists from different countries, tá? Tem lá American scientists, Brazilian scientists, German scientists, tá? Tem cientistas lá da Alemanha, do Brasil, dos Estados Unidos, Canadian scientists, do mundo afora, lá na Antártica, tá? Ok, aí o exercise number 1, vocês tinham que read the text and check the statements that are true, né? E marcar apenas as frases que são verdadeiras, true, verdadeiras, ok? So, number 2 and number 3 are the true sentences, ok? Por quê? Number 2 says, there are more countries in Europe than in America. A gente acabou de ver que in Europe there are 40 countries. In America there are 30 countries. Então, essa this sentence is true. Então, vocês tinham que marcar e fazer esse check aí no quadradinho. A number 3, the number of countries in Europe and Asia is similar. Yeah, it's true. Yeah, there are 40 countries in Asia and 40 countries in Europe. Então, de fato, o número de countries nesses dois, in both continents, em ambos os continentes, é similar, is similar. Number 4 is also true, tá? Número 4 is also true. There are more countries in Africa than in Oceania. In Africa, there are 40 countries there are 50 countries in Africa, and there are 14 countries and there are 14 countries in Oceania. Yeah, so this is true, porque aqui na number 4 tá falando que tem mais countries in Europe than in Oceania. Então tem mais países na África do que em Oceania,
Alright? Então essas três aqui, number 2, these 3 sentences are true. Number 2, number 3, and number 4. A number 1 fala que the number of countries in the world has been the same for centuries. Não é verdade, tá? Eu acabei de dizer para vocês aí, no início do vídeo, que os números a number of countries mudou de acordo com os anos. Tá? Aqui a frase number 1 está falando que esse número tem sido o mesmo, o número de países no mundo, que hoje é de 193 countries, 193 países, sempre foi esse número. It's false. Tá? Então vocês não vão marcar number 1. E a number 5 fala que Antarctica offers good living conditions. It's false. Também falso, então não vai marcar. You cannot check this one. Tá? Porque lá não fala, e no texto fala que apenas scientists, né, live in Antarctica. E fala que lá é the coldest place on Earth. E ela é covered in ice. Como que um lugar coberto de ice, né, vai ser bom, vai oferecer good living conditions, né? Então, e pela população de 5,000 scientists, a gente vê que a Antártica não oferece good living conditions. Boas condições de vida. Alright. So, guys, what I want you to do is... O que eu quero que vocês façam para a próxima aula, ok? E, nós podemos até corrigir. We'll have another live class, ok? I enjoyed our live class so much. It was so good to see you, ok? And we'll have another live class on Monday. Tá? Nós vamos agendar mais uma live class na segunda-feira e nós podemos corrigir uma das atividades que a gente pode fazer é corrigir esse exercício que eu vou passar para vocês agora. What I want you to do is, vocês vão fazer on your notebook um chart, tá? Draw a chart. Vocês vão fazer um quadro, uma tabela, right? I'll show you now. Vou mostrar aqui para vocês agora. I'll show you. Just a second. Let me find it here. Let me see where it is. Yes, it's here. Okay. Chart. Okay. As you can see here, we have a chart. Tá? Nós temos um quadro. Tá? It has 5 columns and 5 lines and 6 lines. Tá? Então vocês vão fazer um quadro aí, um chart com 5 columns and 6 lines. Vocês vão colocar continent na first column, country na second, capital na third, language na fourth column and population na last column, ok? Eu fiz um example aqui de um continent. Então vocês vão colocar one country, vocês vão escolher um country, um país, one country, for each continent. Eu dei o example aqui, não vai valer o Brasil, tá? Não vai valer mais agora o Brasil, vocês vão ter que escolher outro para o American continent, para o continente americano, mas eu coloquei aqui só just as an example. Continent, então coloquei America, country, Brasil, capital, Brasília, language, português, né, que language é o idioma, a língua, population, e coloquei a population aqui, que é de 209 million people, ok? Teacher, but how can I get this information? Where can I get this information? You can Google this, ok? Então vocês vão choose a country, né, vocês podem pensar África, né? Às vezes vocês já associam com algum esporte que vocês gostam, né? Or music, algum grupo musical que vocês gostam, né? I know many of you like those Korean guys, BTS, né? They are from Korea, né? Então vocês já podem ter associar com algum país que você gosta por causa de sports or music e colocar aqui. África, então vocês vão escolher choose a country from Africa, ok? Example, Nigeria, né? Nigéria. Então vocês vão colocar Nigeria, capital. Vocês vão pesquisar, you have to do this research, you have to do some research on Google, né? Só procurar lá capital of Nigeria, né? Aí vocês vão lá, tem que pesquisar, né? Qual continente que aquele country, né, representa e colocar. É one country for each continent, ok? Alright, and we can correct this in our live class, alright? So, eu estou mandando então a keywords
do texto que a gente acabou de ver, this text we went over, que a gente acabou de fazer uma review aí, uma revisão dele, tô mandando aqui words para vocês, e também, and also, a correção, tá, por escrito dessa activity, da number one, que vocês tinham que colocar, marcar as true sentences. Também estou mandando lá pelo arquivo do Educaribox, alright? Okay, so guys, this is it for today. That's it for today. Bye bye, see you in the next video. Stay safe. Bye.